Olá pessoal, eu sou o Carlo E eu sou o Andrei. e tá começando mais um episódio do podcast Tudo Numa Boa! E aí, pessoal? E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo e nos ouvindo também. Hoje nós vamos começar a terceira etapa das 3 caixinhas de perguntas que nós colocamos no nosso perfil pessoal. Lembrando que foi ciúmes, Relacionamento à a distância e agora amizade com o ex. Vai ter algumas polêmicas aí. Primeira coisa, vamos mais ou menos definir alguma coisa assim como ex. Porque, vamos lá, a gente assiste reality show e a gente assiste De Férias com Ex. Sim. No De Férias com Ex, basicamente, Ficante é ex. é ficante. Não. A gente vai trabalhar aqui como ex-namorado. Pedir Isso. namoro já é ex. Isso, namoro. Tá. Porque eu acho que namoro é uma coisa mais séria, que envolve família. Será que é sério mesmo? Bom, a minha olha opinião, só. sim. Tá, mas eu acho que envolver família não necessariamente. Todas as pessoas, basicamente, que eu namorei, não envolvi família. Tá, Nem que- minha e às vezes nem É da porque outra pessoa. não era assumido. Enfim, tá, beleza. Que não envolve família. Mas eu acho que namoro em si é um pouco mais sério, porque tem uma responsabilidade afetiva. Digamos Sim. assim. Tá? Então, beleza. Então fica. Ficante não é ex. Se for falar de ficante, eu vou abrir um pergaminho aqui. Mentira, nem sou assim, tá? Mas então, não vamos pautar sobre ficantes. A amizade com ficante é diferente do que ex-namorado. Uhum. Ou ex-namorada. Mas vamos lá. Primeiro, assim, você... Beleza, a gente definiu que ex é ex mesmo. Pediu em namoro, Uhum. vai ser ex. Você acha que dá pra lidar com uma amizade? Você acredita que exista uma amizade saudável com o ex? Então, depende. Por quê? Hoje em dia não estamos mais juntos porque a vida de adulto tem dessa de afastar, ter rotinas diferentes. Mas, por exemplo, eu tenho amizade com ex-namoradas minhas. Namoradas. Pedido de namoro, na porta de casa e tal, talarina. Então eu tenho amizade com elas. Já com ex-namorado, existe alguns que eu tenho, não é amizade. Eu falava, hoje em dia a gente não tem mais contato. Mas falava, e é um pouco complicado, porque dependendo da forma que se termina, fica aquela raiva, e aí o ex pode querer o seu mal. Pode acontecer de vocês terem terminado por algum motivo ruim, mas que ainda bate um tipo de saudade. E aí tem aqueles ex que sempre tem um remember. E aí fica naquela... Remember, tá sabendo? Né? Tem aquele remember. E aí sempre fica naquela de tipo... será que vai ser amigo mesmo? Ou não vai ter recaída? Ou não vai... São vários case por case, questões a serem discutidas. Mas a minha opinião... que depende muito da situação pra ter amizade com ex ou ex. Mas você tem um ex que é seu amigo ainda. Não é só um colega, é um amigo. Cara, ele é muito meu amigo. De fato, a vida da gente é bem louca, de horários que não batem, mas Sim. eu tenho uma amizade muito grande por ele. Mas não é questão... Por exemplo, nós terminamos por, infelizmente, ter sido uma coisa muito louca. E por você ser trouxa. Também. Mas eu sou uma pessoa muito difícil. Ele também é muito difícil. Só que aí achamos muito melhor de seguir. Na verdade, quando a gente terminou, a gente ficou um bom tempinho sem se falar. Voltamos a ter amizade ao longo do tempo. E aí, hoje em dia, tipo, vou em aniversário, tem resenha na casa dele, a gente vai. Então, assim, tem uma amizade de fato, porque é algo que super já passou. Então, existe também que hoje ele é casado, eu tenho meu relacionamento. Então, assim, de fato, existe um respeito. Mas existe amizade. Eu tenho alguns amigos que são ex. Mas depende muito da situação de como termina, entendeu? Eu acho que quando, por exemplo, tem ex que você cria uma amizade antes, né? No caso, até antes mesmo de virar namorado, acho que se cria uma amizade... ou vem de uma amizade já construída, e aí começa um relacionamento e tudo mais. Eu acho que nesses casos é um pouco mais fácil
se também não acabar por questões Sim, problemáticas. Né? Porque na real só acaba um relacionamento. Muito dos relacionamentos acabam por questões problemáticas. Ou é por ciúmes, ou é por traição, ou é por algo que não. Sempre tem. Não é tipo assim, poxa, Andrei, hoje nós não estamos bem. Vamos terminar? Não, olha só. Eu vou dar a minha visão. Porque assim, no caso, a maioria dos relacionamentos que eu termino. Quer dizer, os relacionamentos, basicamente, 90% quem terminou fui eu. Mas não era porque tinha acontecido algo de ruim, não era porque, sabe? Simplesmente eu entendi que foi um ciclo que acabou, já não estava me sentindo à vontade, eu já não queria estar próximo da pessoa. Não no sentido, né, romântico da parada. Okay. Eu tinha assim, conheço a pessoa, gosto da pessoa, mas era só um nada demais. E não desmerecendo com a pessoa, mas não é tipo, quero estar com a pessoa. Não é desmerecendo nem nada do tipo. É simplesmente porque na minha cabeça eu tava entendendo que não era aquilo que eu estava querendo. Entendeu? E, cara, é muito ruim você estar num lugar que você nem quer estar com a pessoa. Eu e você, a gente pode ter problemas, a gente pode brigar, a gente pode discutir, mas eu gosto de estar na sua presença, eu gosto de estar contigo. Então, a partir do momento... Galera, esse episódio tá sendo especial, cara. Ele tá me elogiando, cara. A partir do momento que essa chave vira, que eu não quero estar com você, aí, pra mim, eu começo a refletir e entender pra onde se vai. Sim. Então, assim, quando eu terminei os relacionamentos foi porque essa chave virou. Eu não tava me sentindo mais tão à vontade querendo estar com a pessoa. Ficar com a pessoa, ok, era bom, né? Não tava namorando a pessoa se não fosse, sim, pelo menos bom isso. Mas eu entendi que o relacionamento já tinha acabado e poderia engatar uma amizade e tudo mais. Que acontece bastante. Eu sempre tentei terminar de uma maneira mais tranquila possível. Óbvio que não necessariamente é algo tranquilo na hora. E tentar manter uma amizade depois. Cara, não é à toa que de todos os meus relacionamentos, todos eu sigo na rede social, a pessoa me segue, reage story, comento alguma coisa, sem intenção nenhuma, porque a maldade que existia do relacionamento, né, a maldade sexual já nem existe mais. Mas existe o respeito. Mas talvez, por exemplo, pode não haver pra você, mas pra outra pessoa. Não de você e outra pessoa. Eu entendi. Tô falando em duas pessoas. Pode acontecer. Mas aí eu acho que é quando você termina, mas não termina direito. Entendi. Eu sempre tentei terminar botando o ponto final. Já aconteceu casos de eu ter terminado um relacionamento que nem durou tanto tempo, a pessoa super legal, uma pessoa boa. Sim, você sempre fala. Porque eu sou uma pessoa ruim, né, digamos assim, mas que a gente se encontrou outra vez, a gente combinei lá de jogar videogame e tal, e ele tinha entendido de outra forma. E aí, quando aconteceu a situação, eu falei, não era isso, não é isso. E, cara, ficou tão entendido, foi uma maturidade, né, de conversar, não, entendi errado e tal. Eu quero estar com você, mas eu não quero ficar com você. Mais ou menos assim. É porque já tava mais evoluído, não tava nem na conversa. Mas aí a gente sentou e falou, não Mas a gente foi transou e... Não, pior que não. Tava quase, mas não. Aí eu falei, não, cara, não é isso. E aí a gente sentou, conversou e falou, não, beleza. Paramos ali e continuamos jogando videogame. Tipo, foi literalmente uma conversa. E não ficou um climão, não? Não ficou, pior sério? Que não ficou. Que doido. Pra você ter noção, outra vez eu combinei com ele de me encontrar e marquei com uma outra pessoa que não era nem pra eu ficar. Eu tava meio que jogando ele pra ficar com essa outra pessoa. Acabou que não aconteceu nada. Ficou os três jogando videogame. Hã? Que você sempre joga ele. Pior que não. Olha, você joga pra todo mundo, né? Não. Ah, tá. Achei que fosse... Porque você joga pra todo mundo, você quer apresentar pra todo mundo. Não, ele foi só eu fiquei com ele uma vez só. Ah, tá. Não, tô falando que você marcou, tipo, a pessoa que você gostou e você jogar o... entendi. Não. Foi uma pessoa que eu também só encontrei uma vez só. Ah, tá. Então, assim... Foi algo bem resolvido pra vocês e tal. Isso, foi algo bem resolvido pra gente. Que, cara, hoje é super de boa. Sempre pergunto... Sempre não, né? Mas às vezes eu mando mensagem, porque
Que ele é uma pessoa que fez Não, de uma ele certa foi uma forma bem pra pessoa você. que foi meio que passageiro, mas foi uma pessoa bacana que passou por mim. Óbvio que nem todos os relacionamentos eu consegui manter essa troca, assim. Outros, né, me fuderam, assim, psicologicamente, que eu nem queria estar próximo. Então, esse era uma amizade que, por mais que eu tenha terminado, e terminei até bem, comigo mesmo eu tava bem, eu tava em paz comigo. Só que foi uma pessoa que eu não queria levar pra minha vida. De jeito nenhum. Entendeu? Teve uma vez que, logo assim que a gente terminou, a minha amiga Tamires, né, ela foi defender a dissertação do mestrado dela, e aí ela tinha a opção de chamar um dos dois, visto que ia ficar um clima estranho se ela chamasse os dois. E ela já conhecia ele muitos anos antes de me conhecer. Mas ela pegou e me chamou. Cara, isso eu achei uma consideração sem igual, porque era um ciclo dela que tava se encerrando na faculdade, e ela me chamou. Cara, eu fui com o maior prazer lá. Fui lá, vi toda a dissertação dela. Então, mas eu ficaria de boa se ele aparecesse, porque pra mim já tava encerrado. Pra ele, se não fosse de boa ou não, aí o problema era dele também. Aí eu já sou um pouco escroto nessa parte. Se pra mim tá de boa, foda-se pra outra pessoa. Eu achei que você fosse falar do... que você não levaria, que ele também te fudeu. Não, mas ele eu entendo que eu tava mal, ele tava mal, aí tava mal, e geral tava mal. Mas aí eu não tenho receio, não. Depois muito tempo depois eu bati papo com ele e tal, mas nada demais. Mas assim, quando que a gente consegue entender que é saudável manter uma amizade com o ex, e quando a gente tem aquele gatilho e é justamente isso que eu falei, tipo, eu acho que manter uma amizade é quando é algo, acho que singelo, sei lá. Lembrando que minhas amizades, entre aspas, são coleguismo, né? Porque eu não encontro com os meus ex como amigo de fato. Sim. Eu acho que é saudável quando acontece isso, tipo, mantenha uma amizade respeitosa, que não vá, acho que contra, por exemplo, hoje você namora, aí tu tem um ex que fica de gracinha com você, não respeita, então eu acho que saudável é quando existe respeito de ambas as partes, e de fato o que você falou, que quando se encerra um ciclo definitivo de que é para a amizade. E quando não é saudável é quando tem isso, tipo, tem aquela, pô, queria te pegar, tô com saudade, teu namorado não pode saber, ou tua namorada não pode saber, que acaba muitas das vezes acontecendo muito. Sim, não, a gente acaba vê acontecendo muita muito, coisa na internet de, tipo, a mulher normalmente... Não só de internet. Normalmente eu vejo muito print, assim, dessas páginas de internet, a mulher que termina com o ex fica... Às vezes mantém uma amizade porque o ex já conhecia a família toda. Sim. Tem casos de a família ficar puta com a situação do término e querer meio que defender o relacionamento. E tem casos também de a família se apegar tanto que ela adota a pessoa e força uma amizade entre as duas pessoas que terminaram. Que é muito tóxico isso também, né? Tipo, é muito doido. Por exemplo, eu também, você até citou que das vezes que você terminou, você tentou terminar de uma maneira tranquila. Nunca é. Sempre rola choro. Não, eu vou te falar... esse meu último relacionamento eu terminei de uma forma tranquila, porque eu já tava na sensação de que já tinha se encerrado um ciclo. E continuar em algo que já não estava sólido, já estava falido, empurrando com a barriga só por estar junto, eu não queria isso. Então, quando eu chamei a pessoa para conversar, foi de uma maneira bem singela, bem sublime, porque eu falei com ele. Falei, olha, você sabe do que você fez, eu sei do que eu fiz, às vezes a gente precisa de coisas novas e tá tudo bem, não tem problema nisso. Só que hoje o meu ciclo se encerra com você, porque eu não vejo mais motivos de eu continuar algo que não tá me fazendo bem. É algo que... Então, assim, eu tentei, de fato, terminar de uma maneira bem tranquila. A gente conversou tranquilamente, eu não chorei. Aliás, me deu um nozinho na garganta, porque eu não imaginei que eu fosse passar por aquela situação de uma maneira bem tranquila, com uma cabeça bem sã.
Depois a gente até tentou manter contato. No meu aniversário eu até convidei pra poder ele ir. Ele foi no aniversário da minha irmã. Então, assim, eu queria de fato ter algum tipo de contato sem ser afetivo. Relacionamento. Tentei. Eu lembro desse aniversário. Eu tentei. Mas, infelizmente, a pessoa enxergou de outra maneira, quis me prejudicar ou me punir por algo que já estava falido, já tinha acabado. Então, aí você entendeu que realmente na sua cabeça o relacionamento já tinha acabado. Sim, na minha cabeça por isso sim. Você terminou. Sim. Mas e é aquilo, você sabia que daria pra existir uma amizade somente se ele entendesse também que tivesse acabado, ou não. Na verdade é complicado porque tem muita questão de ego também. Uhum. E aí, do tipo assim, foi ele que terminou, então eu tô na merda. Não é assim, cara. Se os dois conversaram, se os dois se entenderam, se foi ok pros dois ali, pra que ficar nessa questão de ego, de não, então eu vou mostrar pra todo mundo que ele fez errado, ou que eu fiz... Pra quê? Já acabou. O ciclo se encerrou. Então, na minha cabeça, aquele foi o fim de um ciclo, mas que poderia ser algo a mais, de amizade, de frequentar, porque eu sempre falei pra todo mundo, ele é uma pessoa agradável. Não é uma pessoa tão boa porque ele faz coisas muito ruins em prol de benefício dele. Mas ele é uma pessoa agradável, sabe conversar, sabe chegar, sabe sair. E eu achava isso legal, entendeu? Mas eu tinha encerrado o ciclo, ele também na cabeça dele já sabia que tinha encerrado o ciclo. Só que ficou naquela questão de ego, de tipo, porra, na época eu tinha acho que 22. 22, né? Foi, acho que 22. Ia fazer 23. Tipo, um moleque de 22 anos tá terminando comigo. Eu tenho 34, 33, não sei. Ele era mais velho que eu, bem mais velho que eu. Tipo, um garoto terminando, bem tranquilo. E eu saí da casa, a gente morava junto, eu saí da casa dele, fui pra casa da minha mãe sem problema nenhum. E vida que segue, sabe? Mas, enfim, aí tem essa questão do ego, da pessoa querer competir, mostrar quem é mais, mostrar quem pode mais, entendeu? Eu perguntei isso porque um outro parâmetro que eu tenho de manter uma amizade e tudo mais é exatamente se a pessoa é agradável a terceiros, seja para os meus amigos, seja para as pessoas conhecidas e tudo mais. Eu não gosto de ficar falando de gente que nem tá mais aqui, mas eu sabia que, né, esse relacionamento que eu tive, que eu não mantive a amizade, que eu já falei várias vezes aqui, não valeria a pena manter a amizade exatamente pela convivência, porque não era uma pessoa tão agradável aos meus amigos, não era tão agradável a muitas pessoas que eu fui descobrindo depois ao longo de um tempo, porque a pessoa era egocêntrica, sabe? A pessoa se achava a pessoa mais inteligente do mundo e que a razão dele era certa, que o que ele falava era o certo, e na verdade ele estava defecando pela boca muitas das vezes. Só que ele achava que tinha razão no que estava falando. E não tinha nem a maturidade, não tinha nenhum... Como é que eu vou dizer? Não sei se a palavra seria hombridade, para abaixar a cabeça e falar, não, vocês estão certos. Ou então, eu tô errado, desculpa. Mas enfim, aí era uma outra questão de eu não manter a amizade depois do fim do relacionamento. É complicado essa questão do ego muito, tipo... Caralho, conversa ali, alinha. Tá tudo bem? Então tá tudo bem. Pra que depois, tipo, depois que a gente terminou, ele até tentou de algumas maneiras voltar. Não, eu te amo, você é o amor da minha vida. Cara, ok, você pode ser o amor da minha vida, mas eu não quero estar com você. Existem outros ciclos, vamos ver coisas novas, vamos ser livres pra fazer coisas novas que tava sendo feito no relacionamento e que não tava sendo bom pra mim. Então, assim, eu a todo momento, não, acabou. O que tinha pra viver, a gente já viveu. Foram 7 anos juntos. 6 ou 7 anos, foi muita coisa. Aprendi muita coisa, ele me ensinou muita... 17, 18, 19, 21, 22, 23. Foi 23. 22. Não, foi 23. Foram 5 anos juntos. Não. Eu saí de casa com 18. Então. Eu já tava com ele com 17. Com 17. Então, você 17, 22. 18, 19, 20, 21, 22. Foi só 5 anos, não. Tava indo pra 6, então.
Enfim, foi bastante coisa que nós vivemos, ele me ensinou muita coisa. Sou muito grato por muita coisa, porque eu falo pra todo mundo, se eu não tivesse passado esse período com ele, eu não teria aprendido muita coisa. Mas é isso, enfim. Existem ex e ex pra ter amizade, mas eu acho que de primeiro momento manter uma amizade quando se termina não muito difícil. Não é algo tão comum. Tem um processo da pessoa se desintoxicar, tem um processo da pessoa digerir tudo, é um processo. Mas por que não? Eu particularmente não teria amizade com esse meu ex em específico, por todas as coisas ruins que ele já fez pra mim, a troco de nada. Só pra ele se sentir melhor. Mas existem ex-namorados que eu tenho amizade, tanto mulher quanto homem. Uhum. Eu vejo muito assim, de basicamente a maioria das pessoas que eu conheço, alguns amigos, não é só o meu melhor amigo, porque os meus 2 melhores amigos, eles são ex entre si, e eles são muito amigos. Sim. Tipo, muito amigos mesmo. E pra eles, particularmente, eu sempre vi de uma forma muito tranquila quando um ou outro arrumava um relacionamento. Tudo bem que meu melhor amigo nunca arrumou um outro relacionamento. Ele só arrumou um e ficou. E tá até hoje. Total de 11 anos, quase 12. Não, já tem mais, se eu conheço ele há 10 anos, 11, 12 anos. É isso, eles fizeram 11 anos esse ano. E aí assim, mas o meu outro amigo, sempre quando vai conhecer pessoas novas, cara, eu vejo todo o apoio que é dado, entendeu? Sim. E eles têm uma amizade muito legal. Se dão bem todas as vezes? Não, como qualquer relacionamento. Seja amoroso ou seja de amizade. As pessoas não têm que concordar com tudo que as outras fazem e tudo mais. A gente sempre alerta, a gente dá um toque. As pessoas me dão um toque com relacionamentos que eu já tive. E eu vejo uma amizade tão foda que eu falo, cara, é esse tipo de coisa que, por mais que eu termine com a pessoa, eu queria ter uma amizade assim também, caso a pessoa já tenha sido meu amigo antes. E seja uma pessoa agradável para os outros. Sim. Porque esses meus melhores amigos, eles são agradáveis a todo mundo. Nem todos. Tem gente que já partiu dessa pra melhor que não achava agradável, não. Minha amizade com eles. Claro, ele não concordava, tipo... Mas outras pessoas, assim, tipo o Bernard, por exemplo, também tem ex que são amigos até hoje. Quando, tipo, apresentou o Paulo, aí o Paulo vai, viaja e encontra com o ex do Bernard. E tipo, não existe um ciúme, não existe nada, sim, porque literalmente a amizade. Foi já estabelecido que é amizade e acabou. Entendeu? Isso eu acho muito legal. Eu acho a maturidade desses meus amigos muito legal por conta disso. Às vezes, a gente fazia muita festa antigamente, né? Bem antes da pandemia. Volta e meia era quase um recuceteio. Porque era vários ex, assim. Era ex de fulano, era ex de ciclano, que todo mundo é amigo. Isso era muito legal. E era o amigo do ex que queria pegar o namorado da pessoa. E eu era o único que não tinha nada ali. Eu era o único que não tinha um ex, não tinha ninguém. Quando levava namorado, era só derrota. Mas então, galera, nós vamos... nós abrimos a caixinha de perguntas. Tivemos bastante interação. Tipo, eu postei 4 horas da tarde. Era 8, 9 horas da noite. Já tinha, tipo, uma renca de pessoas que comentaram, interagiram na caixinha de perguntas. Duvido, meu amor. Tem aqui, ó. Quantas que você mandou pra si mesmo? Duvido! Eu tenho provas, eu tenho como provar. Tá, não vem não, tá? Eu te humilho, André, eu te humilho, cadê? E aí, com isso, nós colocamos lá na caixinha de pergunta se as pessoas teriam amizade com ex e qual a opinião delas sobre isso. Teve algumas pessoas que concordaram, teve algumas pessoas que acharam problemático, mas é isso. Começa aí, Andrei. Tiveram pessoas que mandaram áudio longo, que eu vou colocar aqui. Teve gente aqui que falou que acha tranquilo, que teria e tem. Né? Teria para futuros relacionamentos e tem hoje. Tem gente que fala que tem amizade com o ex e não vê problema.
Uhum. Que ele tenta deixar a vida mais leve com relação ao relacionamento de amigo deles. Mais uma pergunta pra você que mandou. E se você tá escutando, é óbvio. Isso foi algo que foi com o tempo? Ou foi tipo assim, terminamos, não deu certo e foi namoro mesmo? Ou foi tipo só ficante? Fica a pergunta aí. Teve gente que disse que depende muito de como foi o fim do relacionamento. Se foi de boa, não vê problema. Que foi o que eu falei. Eu sempre tento terminar de uma maneira de boa, exatamente pra tentar manter alguma amizade. A não ser que tenha rolado alguma merda e ter dado estresse. Tem gente que acha que isso não existe. De jeito nenhum. Não concorda. Opinião, cada um tem sua opinião e tá tudo certo. Tem gente que falou que dá pra ter, que é tipo uma segunda chance entre vocês, já que não deu certo como relacionamento amoroso, que possa dar certo num relacionamento de amizade. Tiveram pessoas também que colocaram, tem que ser muito evoluído pra isso. Cara, eu acho que não precisa ser evoluído. É só ter um diálogo bem transparente, não deixar nada no ar, não deixar nada subentendido. Cara, é só ser transparente com tudo, eu acho. Minha opinião. Teve gente também que colocou, também tenho amizade, mas não gosto da amizade com o meu ex, do meu ex com o ex dele. É o Inception, é um ex dentro do outro ali. Nossa, e vai que tirando. buceteio. Que inclusive os dois trabalham juntos. Nossa, que ruim, hein? Tipo, força guerreiro. No primeiro momento, logo após o término, é impossível. De fato, eu concordo. Mas com o tempo, acho até legal. Sim, porque se foi uma coisa saudável o término, eu acho também tranquilo. Colegas, amigos não. Então a pessoa pode ser só colega de ex, não pode ser amigo de ex. Teve uma que pessoa também tem disso. Teve uma pessoa aqui que colocou que amizade é uma palavra muito forte. Sim. Não diria amigo, eu diria somente como contato. Mas, por exemplo, vocês viveram uma vida muito longa juntos. Vocês viveram muita coisa, construíram muita coisa. Por que não ter uma amizade sem a parte afetiva? Por que não? Tipo... Porque às vezes não sabe separar as coisas e é isso, Às vezes a pessoa ainda sente alguma coisa, como você mesmo falou lá no início. Teve gente que botou que é coisa de doente. Achei pesado, hein? Mas quebrando... tá. São dois. Às vezes rola, dependendo do motivo do término, mas precisa ter uma mente muito aberta para não ficar quebrando a cara. E tendo as famosas recaídas e se iludindo novamente. Acho legal e concordo com isso que a pessoa mandou. Teve pessoa que colocou, já tive, mas não recomendo. Parece um ciclo que não se encerra de fato. Também tem isso. Também tem isso que fica naquela dependência. Essa pessoa que mandou, por muitos anos, teve amizade com ex que ficaram juntos há muito tempo. E aí foi amizade mesmo, só que aí ele acabava não tendo noção, porque ele cobrava se ele saía. Tá, então ele tinha... Na verdade, já é errado dentro de um relacionamento a pessoa ficar cobrando se ela sai ou não. Então, na verdade, já não eram minhas... Não sei se a pessoa era ou não. Mas já é um pouco tóxico. E aí essa amizade foi uma amizade tóxica também. Minha opinião. Sim. Não sei. Posso estar falando merda. Tem gente que botou aqui que é desejável, mas muitas vezes é insalubre. E aí de fato, é aquilo que você acabou de ler. Se for uma pessoa tóxica, de fato não é uma boa opção ter essa amizade. Teve gente que falou que tem com todos os ex têm amizade. Todos. Porque tem homem e mulher talvez. Todos os ex. Vale a pena e no tempo certo vale a pena e no tempo certo é até muito divertido. Ou pode ser ou não. Sim, fica no ar. Depende também da maneira. Tudo depende muito da maneira que terminou. Que aí foi o que o garoto botou aqui, que depende do ex, depende da relação que tiveram e como terminaram. Sim. Teve gente que falou que tem uma amizade com o ex que é por conta da própria filha. Mas aí é amizade, é coleguismo, é respeito
pai e mãe, entendeu? Também São tem essas coisas questões, diferentes. sim. Por exemplo, o meu irmão, ele não tem uma amizade com E a nem mãe do filho coleguismo. dele. Cara, eu vou dizer que já houve amizade, depois caiu para um coleguismo e às vezes tá rolando só um respeito, Sim. entendeu? Então é um pouco É uma situação muito complicado. complicada. Teve gente que botou que não apoia porque traz lembranças. Mas aí é algo que não foi de fato terminado. Não foi um ciclo encerrado de fato. Então, vamos lá. Teve logo assim que Júnior a gente se conheceu e tudo mais, o Júnior tinha foto com o ex dele no Instagram. Eu também tinha foto com um ex meu, 1 ou 2 ex meus no Instagram. Tem até hoje. Não, eu tenho marcado. Que as pessoas me marcaram, tem até hoje. Porque eu, sinceramente, a minha visão, minha opinião, eu acho que não existe problema pra mim, porque eu acho que foi uma parte da vida da pessoa que eu conheço. A pessoa que eu conheço hoje só é ela por conta de toda a vivência que ela teve. Então, se aquele momento foi um momento legal, foi um momento especial, que hoje ela é especial, é porque aquilo fez parte dela. Então, não vejo problema de, fulano tem foto com ex nas redes sociais. Mas você me deu fora, eu vou te humilhar. Não. Você me deu fora porque tinha foto com meu ex-namorado e você achou que eu não tivesse terminado. Não foi por isso. Foi que Não foram foi fazer por isso. fofoca pra você. Então, viu a diferença? A questão foi, eu tinha acabado de sair de um relacionamento, que eu entrei no relacionamento dos outros, e aí eu pensei, eu não quero entrar num relacionamento de uma pessoa que está namorando. Você não me deu nem chance de falar que não Tá tinha. bom, mas deixa eu falar. E aí a pessoa veio falar comigo, veio fazer fofoquinha, na verdade criou, né? Fez uma fanfic. Que você ainda tava namorando e que você já tinha dado em cima dela, não sei o que e tal. Então eu pensei, cara, eu não quero entrar num relacionamento que ainda não está finalizado. Foi só isso. Mas você não me deu nem direito de mas não tréplica. foi porque você tinha foto com teu ex, não. Não era por isso. É só porque, tipo, o que ele falou acabou casando com a foto do meu ex. Enfim, continua. Aí teve gente que falou que é super normal, desde que o ex não tenha sido um filho da puta, desgraçado, ou que ainda esteja te devendo dinheiro. Um caso... O ex dele que morreu foi filha da puta, desgraçado e deve dinheiro. Devia. Ficou devendo. Morreu. A dívida morreu também. Literalmente. Gente, eu tomei o golpe do meu ex. Foi mais de R$1.000, tá? Na época, R$1.000 era era muito muita dinheiro. coisa, tiveram pessoas que colocaram, não recomendo logo após o término, só depois de curado. Porque também tem essa, se terminou de uma maneira ruim, precisa curar, desintoxicar, enfim. E lembrando também que esse lance do curado, esse tempo, vai de acordo com cada pessoa, tá? Sim, não é tipo, semana que vem eu já tô bem. Tô bem. Tem gente que tá bem no dia seguinte. Mas a outra pessoa não. Entendeu? Tudo depende de como é o término. Amizade de frequentar casa ou casa de família, acho desnecessário. Mas também não precisa agir como se o ex tivesse morrido. Dependendo do ex. O meu agi como se tivesse morrido e morreu. Que de fato morreu. Para, cara, todo episódio tu fala dele, do falecido. Ai, Deus. Que Deus o tenha. Ou não. Mas, teve um aqui. Meu melhor amigo, após 8 anos de casamento, ainda dividimos a mesma cama. Se o ex não for um psicopata tóxico que arruinou sua saúde mental, até que sim. Sem perigos, sem problemas. Dependendo do ex, se não tiver perigos e problemas, acho legal. Tenho 3 ex e sou melhor amigo de uma e amigo de outra. Maior normalidade pra mim. Foi algo que foi conversado, foi algo que de fato encerrou ciclos e tem uma outra visão. Então, existe sim. Teve uma outra pessoa, acho válido. Se ex fosse bom, não seria ex. Não entendi. Acho válido. Não. Mas se ex fosse exato. bom, não seria porque é ex-namorado. Pode ser amigo. Acabou, né? O ciclo se encerrou. Teve gente que falou que é amigo de ex já há 10 anos, que nem meu melhor amigo. Tem amizade com ex há muitos anos e dá super certo. Teve muita gente que falou que não dá certo
Verdade. Teve gente que falou que... Calma aí. Fala mais uma vez. Ex pra mim é igual defunto. Teve gente que botou. Aí já não é minha fala, tá, gente? Eu tô lendo o que botaram. Sim. Ex pra mim é igual defunto. Morreu. Não fui eu. Teve gente aqui que falou que Deus me livre, nunca foi saudável pra mim, sempre me machucou. Então, não teria. Aí teve outra pessoa que falou que não aceitaria. Ex é ex. Amizade com ex é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Ex é passado. E teve gente que falou que não vê problema nenhum. Então, assim, literalmente, cada pessoa tem uma visão de relacionamento, de ter amizade com ex. Pra muita gente não dá certo. Pra algumas pessoas dá certo com condições, do tipo, se for uma pessoa boa, se for uma pessoa agradável, dependendo de como terminou. E tem muita gente que acha que é super normal. Vou colocar um mini podcast de um seguidor que mandou pra gente sobre amizade com ex. A maioria das pessoas gostam de falar ou dar opiniões que vão muito mais com o que a sociedade quer ouvir do que a própria pessoa. Ah, porque ex-bom é ex-morto, ex-bom não presta, enfim, tem várias frases de ex aí que entram no conjunto. Agora, eu acho importante, se você teve algum relacionamento com uma pessoa e esse relacionamento foi bom, por que não manter uma amizade? Desde que, quando o término ocorreu, tenha sido um término saudável, algo que foi bom para ambos e não algo traumático, não existe por que não ter uma amizade entre eles. Então, amigos exes acontece. Eu sou amigo do meu ex, do meu último ex, sou muito amigo dele, gosto e amo ele com todas as forças. Ele vem passando, inclusive, atualmente ele é casado, mas ele vem passando por problemas de saúde bem sérios e eu venho apoiando ele todos os dias. E eu acho importante. Mas o nosso relacionamento foi um relacionamento marcado por vários acontecimentos entre altos e baixos, mas eu tomei por decisão que ele seria um amigo meu. Em comparação às os outros que eu tive, outros casamentos, não foram assim. Quero distância, porque foram pessoas que me machucaram muito. Então, novamente, é uma questão de cada um escolher o que quer pra si, né? Quem quer ter como amigo ao lado. Se o ex vale a pena ter ele ao lado como um amigo, por que não ter? Verdade. É isso, de fato, super concordo. Se a pessoa... Foi o que eu tinha falado, tipo, é uma história que você vive com a pessoa. Às vezes foi uma história muito boa, às vezes foi marcada de coisas ruins, mas ainda assim você viveu muita coisa. Então eu acho que se algo for... se for encerrado esse ciclo de uma maneira saudável para ambos, cara, por que não? Eu penso assim também. E foi o que a gente Basicamente sim. falou, e muita gente pensa igual. Óbvio que vai ter gente que não vai pensar igual, e é isso que é o legal de ser humano, é isso, cada um ter a sua própria opinião. Mas é igual literalmente a amizade, porque você tem amigos que você, em momentos, você vai querer estar junto, e você vai ter momentos que você vai descobrir alguma coisa dessa amizade que não é legal e você vai querer afastar. Sim. Entendeu? Então, cara, contanto que o respeito exista tanto entre as duas pessoas que terminaram, quanto dessas duas pessoas que terminaram com relação a outras pessoas, né? Tipo, novos relacionamentos, novas situações, novas amizades. Cara, eu acho super válido. Sim. Óbvio que não é uma coisa fácil de se lidar, não é uma coisa rápida pra poder sair do relacionamento amoroso pra ir para o relacionamento de amizade. É tudo um processo. É tudo um grande processo. Sim. Muito obrigado por vocês estarem com a gente até o final. Obrigado por quem tá chegando. Obrigado por quem já está aqui, quem não desistiu de nós. Toda semana nós temos episódio no ar. Temos episódio uma vez ao mês para os apoiadores, em especial, falando sobre vida pessoal, fazendo fofoca de pessoas. Quem gosta de fofoca, vira nosso lá apoiador. É a partir de R$5 no nosso perfil oficial no Instagram, o @tudo numa boa pode. Tem o nosso Linktree com todas as plataformas de streaming, de áudio e vídeo. Tem o link do nosso Apoia-se também. Tem o meu perfil pessoal, tem o perfil pessoal do Andrei. É isso. Esse foi mais um episódio. Muito, 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 muito obrigado. Um beijo e até o próximo episódio. Finalmente é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. E tchau!